No coração dos irmãos, a palavra do Senhor, amém, vindo direto do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de agradecer ao pastor Danilo por ter me confiado essa responsabilidade. E não vou negar para os irmãos não, eu estou nervoso, amém? Se os irmãos por acaso perceberem alguma falha, um engasgamento, meus irmãos me perdoem em nome de Jesus, amém? É uma experiência nova para mim, mas nós vamos levando em nome do Senhor Jesus, amém? Mais responsabilidade ainda, porque eu estou diante do meu pai, amém? Professor, além de pai, pastor e meu professor, amém? Então os irmãos me perdoam por alguma falha em nome de Jesus, amém? Você que tem a sua Bíblia em nome de Jesus, abra ela comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 34. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Santo, santo, santo és tu, Deus. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo 34. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Versículo 45, em nome de Jesus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda essa congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. 50 e último. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, Deus, aqui está a sua palavra, Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, falar aos nossos corações em nome de Jesus, venha tocar no mais profundo do nosso ser, venha alimentar as nossas almas, ó Deus, fazendo uma obra maravilhosa em nossas vidas, Pai. Deus, aqui está a minha vida no teu santo altar, Deus, Pai, que não seja eu neste lugar, mas o teu Espírito Santo, através da minha vida, Deus, falando a este povo, falando à tua igreja. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que pode, tome seu assento em nome de Jesus, louva o Senhor com suas palmas. Amém? Porque Deus é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amados irmãos, temos aqui uma passagem bastante conhecida de todos nós. Quando Davi, ele vence o gigante Golias, ele vai ao encontro de Golias, guerrear com Golias. Davi ainda moço, jovem. Mas eu não quero pregar aqui sobre a vitória de Davi sobre Golias. Deus me deu um tema já faz alguns dias. Inclusive, em outra ocasião, eu tive a oportunidade de estar pregando essa palavra em um outro culto em nome de Jesus. E
Deus tocou meu coração de trazê-la ao coração de cada um dos irmãos. O tema dessa mensagem é Vencendo Leões, Ursos e Gigantes. Você pode repetir comigo em nome de Jesus? Vencendo leões, ursos e gigantes. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa mensagem, igreja, eu quero trazer aos seus corações o quão importante é perseverarmos no Senhor nosso Deus. Amém? Muitas das vezes nós encontramos diversas dificuldades nas nossas vidas. São diversas situações, lutas, provações, tribulações a qual o inimigo das nossas almas muitas vezes coloca nos nossos caminhos, em nome de Jesus. E Deus, Ele tem permanecido fiel para com as nossas vidas, para que nós possamos estar enfrentando cada guerra, cada batalha, cada luta, provação, tribulação, adversidades que têm sido colocadas às nossas frentes. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. São diversas intrigas, invejas, perseguições das mais diversas, em todas as áreas das nossas vidas, que vem nos afrontar, nos humilhar, amém? Nos desanimar, testando a nossa fidelidade a Deus. Mas nós sabemos, como diz a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Por meio daquele que nos amou. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu quero falar aqui, igreja, em nome do Senhor Jesus, sobre o quanto Davi perseverou em Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele apacentava as ovelhas de seu pai Jessé, e Deus havia tocado o coração de Samuel para que fosse até a casa de Davi, até a casa de Jessé, e ungisse Davi rei. Mas antes de Davi ser ungido rei, Deus forjou o caráter de Davi. Antes de cada um dos irmãos aqui, aqueles que são obreiros, aqueles que estão na obra, a presidência, a diretoria da igreja, antes deles tomarem a frente dessa obra, essa responsabilidade a qual Deus confiou nas mãos deles, Deus com certeza forjou o caráter de cada um deles. Com certeza cada um deles passaram por um estreito, por um caminho árduo, como ainda passam. Esse é o preço, amém, da obra do Senhor Jesus Cristo. Estamos em constante luta, em constante guerra, amém, contra as hostes espirituais, como diz lá aos Efésios. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, amém, que operam nas regiões celestiais. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E Deus, antes de ungir a Davi rei, o Samuel, aleluia, antes de ungir a Davi como rei, Deus propôs a Davi alguns testes, algumas situações em que Deus iria trabalhar o caráter de Davi. Não é de qualquer maneira que o pastor chega e fala: eu vou consagrar um membro ao obreiro, vou consagrar alguém evangelista, a pastor, a missionário. Antes de qualquer coisa, com certeza o pastor, ele coloca alguém à prova, faz testes, amém? Não é de qualquer forma. A obra do Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Muitas das vezes a gente pensa que é simples subir aqui no culto, é simples vir aqui à frente, louvar, bater palma, cantar, glorificar, mas vai muito mais além disso. Amém? A obra do Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser feita de qualquer modo, desleixado. Amém? O Senhor nessa noite, Ele quer forjar o meu e o seu caráter. Amém? O Senhor Jesus Cristo, Ele quer, aleluia, trabalhar no nosso coração, para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Ele, para que nós possamos desempenhar o papel que Ele nos designou na obra dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Em João 10:11, na parte B, fala que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Davi, ele ali no campo, enquanto ele apacentava as ovelhas de seu pai Jessé, Deus propôs a ele um teste. Aleluias. Deus levou, creio que com certeza foi Deus provando a Davi, levou um urso, um leão, para que Davi pudesse guerrear com eles ali. Davi, nós conhecemos Davi, foi um homem de guerra, um homem de batalha, vivia nos campos de batalha, guerreando. De tanto, o Senhor Jesus Cristo não permitiu a ele que construísse o templo. O primeiro templo feito por mãos de homens, foi construído por seu sucessor Salomão, amém? Todos são conhecedores em nome de Jesus. Então Deus colocou Davi à prova e assim, Davi ali com as suas ovelhas, apacentando as suas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo colocou ali um leão e um urso. O leão toma uma das suas ovelhas. Davi, indignado com aquilo, não se acomoda. Davi, ele não fica prostrado, ele não vê aquela ovelha, trazendo para os tempos de hoje, ele não vê aquela alma, vamos colocar nos dias de hoje, perecer. Ele não aceita que o inimigo
o leão ou o urso traga uma ovelha sua, ele corre ao encontro do leão e do urso e a toma das suas garras, toma dos seus dentes, em nome de Jesus Cristo. E isso agradou ao Senhor Jesus Cristo, tanto que o Senhor ordenou a Samuel para que fosse até a casa de Davi para ungí-lo a rei, para ungí-lo o diretor, vamos colocar o governador ali do povo de Israel, em nome de Jesus Cristo. Davi ele não correu, como diz na parte A do versículo, no versículo 12, amém? Lá em João 10, que o mercenário ele vive o lobo, as abandona e foge. Davi ele não fugiu, ele não se acovardou, ele foi em frente e enfrentou, mesmo que aos olhos humanos seja impossível enfrentar um leão, um animal tão feroz, enfrentar um urso, outro animal feroz e imprevisível, pode atacar a qualquer momento. Davi ele não se acovardou, ele foi ao encontro, aleluia, daquele adversário. E é isso que Deus requer das nossas vidas. Deus ele não nos chama para sermos covardes e ficarmos sentados, apenas olhando as coisas passarem, vendo as almas perecerem lá fora, as ovelhas perecendo lá fora nas garras de Satanás, e nós de braços cruzados dentro da casa do Senhor. Deus não nos chamou para esquentar banco. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para pregar a palavra do Senhor. Amém? Nós podemos perceber isso lá em Marcos 16, o versículo 15. Ide, portanto, a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos fazer isso em nome de Jesus. Não fiquemos acomodados olhando o tempo passar. As almas não virão até nós, se é o que nós esperamos. Temos de ir às almas. É para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou, em nome de Jesus. E eu quero falar aqui de cada um desses animais a qual Davi enfrentou. E primeiro falar do leão. O leão, ele significa fúria, um animal feroz. Todos nós conhecemos a bravura do leão. O leão é um símbolo de furor, raiva, ódio e rancor. Muitas vezes enfrentamos situações que a ira promove, causando confusões e problemas diversos. Às vezes dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, aparecem determinadas situações em nossas vidas que nós deixamos a ira, o ódio, o ímpeto do momento falar mais alto e agimos com ira e muitas das vezes até pecamos. A palavra do Senhor fala: irai-vos, porém não pequeis. Não, irar não é em si o pecado seria pecar logo em seguida, agir no ímpeto da ira. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o leão se manifesta em nossas vidas apenas bramando, nos rodeando, buscando a quem possa tragar, como diz a palavra do Senhor. Amém? É preciso que nós possamos ficar atentos, amém? Vigilantes, em constante oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 17, orai sem cessar. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos em Lucas 18:1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca desanimar. É necessário estarmos, igreja, em constante vigilância. O inimigo, nosso adversário, ele não está de brincadeira. O apóstolo João fala em sua carta que o mundo jaz no maligno. Nada iremos encontrar lá fora, igreja. Eu falo isso por testemunho vivo, por experiência própria. Todos os irmãos são conhecedores da vida que eu tive lá fora, em nome de Jesus. Em outra ocasião, Deus dando oportunidade, gostaria de contar esse testemunho. Passou também dando oportunidade, em nome de Jesus. A vida que eu vivi lá fora, igreja, eu não desejo para ninguém. Este mundo não tem nada a nos oferecer. Amém? Corrupção, adultério, drogas, tudo de ruim que nós possamos imaginar, lá tem mais um pouco. Amém? Nós possamos estar vigilantes em nome do Senhor Jesus Cristo a isso. Vigilantes para quando o leão estiver rugindo ao nosso derredor, aleluia, nós possamos estar atentos e manifestar através da autoridade que o Senhor nosso Deus nos concedeu. Amém? A nossa força, a nossa bravura, em nome do Senhor Jesus Cristo, perseverando no Senhor, não virando as costas para o problema e sair correndo, como fez o exército de Israel. Amém? Davi se indignou com aquilo. Golias estava afrontando o exército do Deus vivo, xingando o povo de Deus de tudo quanto é nome, vamos colocar assim. Amém? Davi presenciou aquilo e se indignou, ele não se conformou, como diz em aos Romanos, não conformeis com este mundo, nem com este século. Amém? Davi não se conformou, ele se indignou com aquilo. Não, está errado, não pode. Não em si pelo exército,
ele estava desonrando o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Lembrando, irmãos, que somos a imagem e semelhança de Deus. Essa foi a divinação de Davi. Ele não estava afrontando simplesmente aquelas pessoas, aquele exército, mas a imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem compreender isso em nome de Jesus. O quão sério, amém? Era a situação que estava sendo empregada naquele momento, a situação que estava sendo vivida naquele momento. Davi, ele não se conformou com aquilo. Muitas das vezes a gente se conforma com o nosso problema. Se Deus quiser me ajudar, não, tanto fez, tanto faz, não, igreja. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele tem uma bênção para cada uma das nossas vidas. Em instante nenhum, o Senhor nos criou para sermos sofredores, fracos, o velho carrapato, de forma nenhuma. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós temos que tomar posse disso, em nome de Jesus. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, o que fazer quando lutamos com leões? Ou seja, contra a fúria do nosso adversário. A primeira coisa a se fazer é ser manso. A primeira coisa a se fazer é ser manso. Como eu havia dito anteriormente, às vezes no ímpeto da nossa ira, no calor do momento, nós agimos no fogo ali, naquela ocasião, e tomamos decisões precipitadas, falamos coisas que não devíamos, agimos conforme não deveríamos agir, sem a direção do Senhor nosso Deus. De nada adianta esbravejar, ficar nervoso, irar-se, sendo que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Lembrando que a ira é uma obra da carne, amém? Está escrito lá em aos Gálatas, em nome de Jesus. Os irmãos que têm a sua Bíblia em nome de Jesus, abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 37. Santo é o nome do Senhor. Não é proibido glorificar não, amém, igreja? Santo é o nome do Senhor. Salmos de número 37, versículo 8, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de maravilha, Deus de poder. Santo, santo, santo és tu, Deus. Aleluia. Diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Amém? O próprio salmista Davi nos advertindo. Amém? Muitas das vezes a ira, irmãos, ela é humana. Ela é humana, ela é carnal. Amém? Mas nós não necessitamos pecar. Não é necessário. É preciso que nós estejamos em constante vigilância, buscando sempre o Senhor nosso Deus, estar sempre na brecha ali com o Senhor. Na hora da ira, quando você perceber que vai pecar, clama pelo sangue do Senhor Jesus Cristo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixa desviar, não me deixa tropeçar. Guia-me nessa situação, nessa circunstância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Aos Gálatas, capítulo número 5, no versículo 20. Santo é o nome do Senhor. Deus de maravilha, Deus santo. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 20. Meu Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Santo, santo, santo és tu, Deus. Graças te Diz damos. assim: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Todas essas são as obras da carne, como os irmãos podem observar. O apóstolo Paulo falando no versículo 19. Amém? Ele citou tanto as obras da carne quanto as do Espírito. Os irmãos podem observar logo depois, em nome de Jesus. Se os irmãos forem observar depois, aleluia, no versículo 22, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Não citou ira aqui de novo. Não citou ódio, rancor, raiva. Amém? Nós precisamos estar atentos a isso. São nos mínimos detalhes, igreja, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Às vezes ficamos desatentos, desapercebidos. Amém? É nos mínimos detalhes. Às vezes uma simples coisa que você, não tem importância. Tem importância. Você tem importância para Deus. A palavra de Deus também tem importância para nós. Que possamos ter consciência disso, em nome de Jesus. Mateus 5,5
Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Mateus 5:5. Exaltado é o nome do nosso Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glorificado é o nome do nosso Deus. O evangelista Mateus nos alertando, nos exortando a sermos mansos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar atentos a isso. Isso está bem frisado, está bem taxativo, a mansidão que o Senhor requer de nós. Amém? Salmos de número 37, versículo 11. Aleluias. Glorificado é o nome do nosso Deus. Salmos de número 37, versículo 11. Santo, santo, santo és tu, ó Senhor dos exércitos. Aleluias. Que diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glorificado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Nós possamos sermos mansos, amém, igreja? Mansos como a pomba, prudentes, amém? Astutos como a serpente, como diz a palavra do Senhor. Mas não é o astuto malicioso, amém, igreja? Vamos ficar atentos a isso aí. Não é aquela astúcia maliciosa, não. Astuto para perceber o mal se aproximando de nós. Amém? Prudente, vigilante, para perceber quando o leão, nosso adversário, Satanás, está ao nosso redor, ao redor da nossa família, do nosso lar, buscando a primeira brecha para entrar. Você não precisa escancarar a porta. Você deu uma brechinha e entra. Ele é mal educado, tá? Mal educado. Ele não pede licença, não. Ele chega entrando, arrombando e fazendo uma bagunça. Amém? Vamos ficar atentos a isso aí. Não dê brecha a Satanás. Amém? Busque sempre estar examinando as Escrituras, ter cuidado de ter a vida eterna. Amém? São elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus em João 8, versículo número 39, 5:39, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ser prudente e vigilante é outra coisa que precisamos ser. Amém? Para enfrentar o leão, precisamos vigiar em nossas respostas às pessoas que nos cercam, para não provocar raiva e sempre usar palavras brandas para desviar o furor. Às vezes estamos numa determinada situação em que discutimos com alguém por um motivo ou outro, aquela pequena desavença, aquela discussão, e falamos coisas que a pessoa que está nos ouvindo interpreta mal e a pessoa se sente magoada, se sente ferida, se entristece com aquilo. Muitas das vezes é irmão nosso de dentro da igreja, é nosso familiar, é o nosso próximo lá fora. Muitas das vezes não vigiamos para com isso. Precisamos medirmos as nossas palavras, aquilo que vamos falar. Amém? Aqueles que são pais, seu filho aprontou, fez uma arte, corrige ele com prudência, com vigilância. Não é amaldiçoar o seu filho, não. Amém? Não amaldiçoe o seu filho. Amém? Lembrando que a nossa palavra ela tem poder. Tudo aquilo que nós proferirmos, seja de bom ou de ruim, pega. Amém? Seja de bom ou de ruim. Então nós precisamos liberar a palavra de bênção. Não, meu filho é uma bênção. Amém? Minha família é uma bênção, meu lar é uma bênção, meu ministério é uma bênção, meus sonhos são bênçãos, meus projetos são bênçãos, em nome de Jesus. Eu sou uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Provérbios capítulo de número 15 e o versículo 1. Santo é o nome do nosso Deus. Deus de maravilhas, aleluias. Provérbios 15 e o versículo 1. Exaltado é o nome do Senhor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém? Sabe as palavras de Salomão. Amém? Então nós precisamos estar atentos. Medir as palavras que vamos proferir. Não haja na raiva, no ódio, na ira. Busque direção de Deus. Senhor, me guia, me conforta, me segura, Espírito Santo. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando. Amém? Vamos estar atentos a isso aí. Provérbios 22. Aleluias. E o versículo 24. Santo é o nome do Senhor. Provérbios 22, o versículo 24 e o 25. Não acompanhes o iracundo, o irado, em nome de Jesus. Nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Amém? Vamos meditar nesses versículos, igreja, em nome de Jesus. Em casa, os irmãos, se tiverem oportunidade, medite nesses versículos. Amém? Essa palavra é muito rica. Deus falou muito ao meu coração quando eu tive essa palavra. Na época, quando eu
Deus me deu essa mensagem. Eu trabalhava à noite e lá no meu trabalho, na época, eu estava examinando as escrituras e eu senti um desejo no coração de escrever, apenas isso. Peguei a Bíblia e comecei a estudar, de repente comecei a escrever. Saiu a mensagem, em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus, tomar posse disso aqui, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Não é qualquer coisa, a palavra de Deus não é um livro qualquer. Amém? Glória ao nome do Senhor. Efésios número 4. Santo é o nome do Senhor. Efésios 4. Exaltado é o nome do Senhor. E o versículo 26 a 32. Aleluias. Santo é o nome do nosso Deus. Efésios 4, versículo de número 26 a 32, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Louvado é o nome do nosso Deus. Amém? Vamos estar atentos a isso aqui, igreja, em nome de Jesus. Vamos frisar os irmãos. Amém? Não façamos a obra do Senhor nosso Deus de qualquer forma. Na nossa diversidade, na nossa luta. Não comece a murmurar perante o Senhor Deus. Ah, o Senhor não me ama. Eu estou passando por isso e isso. Mas Deus me ama. Deus esqueceu de mim. Não. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando no meu favor e seu favor. Amém? Se a luta é ferrenha, pode ter certeza que lá na frente a vitória é certa, é gloriosa, é grande, vale a pena esperar. Amém? O profeta Jeremias disse lá em Lamentações: bom é aguardar em silêncio pela salvação do nosso Deus. A luta está ferrenha, está árdua, está dura, persevera, põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Amém? Louvado e agradecido ao nome do nosso Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso, Deus. Quero falar aqui, irmão, sobre os usos. Amém? Os usos para nós são tidos como imprevistos. Amém? São imprevistos que acontecem nas nossas vidas. Estamos muitas das vezes ali na nossa jornada, às vezes desapercebidos, desatentos, relaxamos com a nossa santificação diante do Senhor, a nossa purificação diante de Deus, e acontece aquele imprevisto e nos pega desprevenido. Amém? Um endemoniado que aparece, bate na nossa porta, pedindo oração. Ah, eu vou ligar para o pastor orar. Não, você, Deus te incumbiu disso. E porão a mão sobre os enfermos, os endemoniados expulsarão, não é o que diz a palavra do Senhor. Não é correr do problema, não. Ah, tem uma matrícula lá na porta. Vou chamar o pastor para orar, para tirar. Não, Jesus. Repreende aquilo ali. Amém? Você tem autoridade para isso. Deus te deu autoridade. Eis que eu vos dou autoridade, disse o Senhor Jesus, para pisar serpentes e escorpiões. Glória. Amém? Não é correr do problema, não é se acovardar e virar as costas para aquilo que está no seu caminho. Amém? O uso representa situações imprevisíveis ou surpresas que surgem inesperadamente para assustar o cristão para que erre. Amém? O urso é um animal imprevisível, parece tranquilo, quieto, mas pode estourar e atacar a qualquer momento sem motivo algum aparente. Amém? Então, às vezes, os irmãos podem observar, aqueles que têm acesso a documentários sobre animais, enfim, podem observar no mundo animal o urso na hora que ele vai atacar. Ele não ataca de imediato, tudo parece tranquilo, mas na hora que ele se sente ameaçado, ele ataca, ele se arma e ataca. Amém? Nós precisamos estar atentos para isso em nome do Senhor Jesus Cristo. O que fazer quando encontramos ursos nos nossos caminhos? Como reagir diante de imprevistos? Primeiro, confiar no Senhor nosso Deus.
é aguardar em Deus, depositar diante dele a nossa confiança, esperar com paciência no Senhor. Ele com certeza vai inclinar os seus ouvidos para nós, vai ouvir o nosso clamor. Amém? O profeta Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Eles não estão tampados para não ouvir o nosso clamor. As mãos dele estão estendidas para nós 24 horas por dia, para nos abençoar, para nos livrar das adversidades, aquilo que nos aflige, aquilo que nos oprime, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor em todo o tempo, não é só na adversidade não, tá? Em todo o tempo, na bonança, na tempestade, na luta, na riqueza, amém? Na prosperidade, na dificuldade, em qualquer circunstância, amém? Devemos confiar no Senhor para que em horas incertas possamos ter firmeza em Deus, para que nós não possamos ser frouxos e correr do problema, para que não possamos ser covardes e correr da situação a qual nos está proposta ali, enfrentar. É pegar o leão pela juba, pegar o urso ali pela barba. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te enfrento. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, a autoridade que o Senhor me concedeu, eu vou te enfrentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Salmo de número 112 e o versículo 7. Aleluia, santo é o nome do Senhor nosso Deus. Salmos de número 112. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Deus santo, Deus de maravilha. Versículo de número 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém? Que o nosso coração esteja direcionado ao trono da graça. Amém? Sempre aberto a receber a palavra do Senhor nosso Deus, sempre pronto a receber o socorro do nosso Deus, naquele momento de tribulação, naquele momento de angústia. Dobre os seus joelhos, clama ao Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que tu não sabes. Amém? Clama ao Senhor, busque a Ele. Amém? Não murmure, não reclame. O povo de Israel, um percurso que seria feito em poucos dias, talvez meses, não sei, fez um percurso do Egito até Canaã, um período de 40 anos, e não soube perseverar, não soube esperar em Deus a provisão do Senhor. Amém? Não soube estar atento, aleluia, a provisão do Senhor, estava sempre murmurando. Ah, Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrer aqui no mar, Faraó vem lá atrás. Deixa Faraó vir. Mas é o Senhor teu Deus que está contigo. É o Senhor teu Deus que está contigo do que o exército de Faraó. Não reclame, deposite em Deus a sua confiança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmos de número 40, versículo 4. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Salmos de número 40, versículo 4. Exaltado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua desconfiança. É isso mesmo? A sua confiança, amém. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, meu amado. Espera com paciência em Deus. Está aí o versículo 1 mesmo do próprio capítulo 40. Espera com paciência em Deus. Aguarde. Não seja afoito. Amém? Entregue, Senhor, os seus anseios, os seus problemas e descanse em Deus. Senhor, meu problema, Senhor, a minha causa. Não é assim. Senhor, meu problema, tu sabes que eu não sou capaz de resolver isso aqui, mas tu és o Deus da minha vida. Eu sei que o Senhor há de resolver essa situação para mim. Descanse em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não importune Deus, vamos colocar assim, com a sua afoitidão, amém? Com a sua pressa. Muitas das vezes queremos as coisas para ontem. Não é assim. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo dele é o tempo dele. O nosso tempo é o nosso tempo. Amém? Não sejamos afoitos em nome do Senhor Jesus Cristo.
É necessário que mantamos, aleluia, tenhamos vigilância em nome de Jesus. A vigilância é a melhor maneira de reagir em momentos de imprevistos. Para isso podemos e devemos nos preparar com a armadura espiritual. Amém? Não possamos estar desguarnecidos, desarmados. Amém? Sempre prontos, atentos às investidas de Satanás. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo de número 14 e o versículo 38. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluias. Marcos capítulo de número 14 e o versículo 38, que diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Às vezes nós estamos desatentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes estamos desapercebidos, olhamos as coisas de qualquer maneira. Não é assim. Nós precisamos manter vigilância constante, estar sempre com o nosso pensamento ligado ao trono, em nome do Senhor Jesus, sempre atento com os nossos ouvidos à voz do Senhor, ao livramento de Deus para as nossas vidas. Efésios capítulo de número 6, aleluias, ali fala, amém, sobre a armadura do Senhor. O quão importante é estarmos revestidos dessa armadura, aleluias. Efésios 6, versículo 10. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 6, o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos tomar posse dessa armadura. Não vamos para a guerra desguarnecido. Qual é o soldado que vai para a batalha sem a sua armadura, sem a sua arma? Qual é o cristão que vai enfrentar uma adversidade sem jejuar, sem santificar a sua vida, sem estar buscando a Deus continuamente, sem estar em santificação com Deus, sem estar em comunhão com a igreja, sem estar em comunhão com o seu próximo, sem estar em comunhão com a sua casa, sem estar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bem consigo próprio. Amém? Vamos estar guarnecidos da armadura do Senhor nosso Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Em momentos de imprevistos, é necessário que possamos ter um plano B. Amém? Às vezes, nosso plano A, às vezes nós, mesmo estando desapercebido, às vezes nós estamos executando uma determinada coisa, estamos tomando uma determinada atitude que não é a correta para aquela determinada ocasião. Então é necessário que possamos ter um plano subsequente que venha suprir o primeiro. Amém? Um grande perigo para o crente é pensar que tudo vai dar certo sem calcular os perigos, dificuldades ou o que pode não dar certo. Às vezes a gente vai de qualquer maneira sem perguntar a Deus se é viável, se é o correto, se é a vontade dele acima de tudo. Muitas das vezes damos com a cara no muro, damos com os pulos na água. Amém? Por fazer as coisas por conta própria, sem buscar a direção do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos andar mais direcionados pelo Espírito, igreja. Sempre, 24 horas por dia, ligados ao Senhor nosso Deus. Senhor, me guia. No meu trabalho, Senhor, me ajude a agir conforme é o correto. Me guia no meu trabalho. Eu trabalho num determinado setor em que, durante o dia, eu lido com vários tipos de pessoas. Eu lido com o público constantemente. Então, às vezes acontece lá de passageiro, eu trabalho numa estação de ônibus, às vezes o passageiro está reclamando, o horário do ônibus, senhora, eu não tenho responsabilidade quanto a isso.
Você tem que reclamar com o órgão responsável. A pessoa xinga, esbraveja. Ai, pai. Manda vir para tudo quanto é lugar. Amém? Vem buscar a Deus. Amém? Manda vir para tudo quanto é canto, xingar a gente de tudo quanto é nome. E é necessário que a gente tenha prudência. Esses dias eu estava comentando com meu pai, inclusive foi domingo, se não me engano. Eu estava comentando com ele que quase que eu saí da graça no domingo. Domingo era dia de ceia. Amém? O colega me tirou do sério. O colega de trabalho me tirou do sério. Deus, me segura. Me segura porque a situação aqui está complicada, mas graças a Deus sai mais que vencedor. Amém? Segurei ali, vamos colocar a batata quente. Amém? Virei no momento, não vou negar. Mas não peguei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor que me livrou. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer, estar atentos. Amém? Vigilantes. Vai aparecer diversas situações, o problema vai vir. Amém? Os irmãos que batizaram, aqueles que batizaram no domingo, amém? Domingo da semana passada, retrasado, se não me engano. Amém? Os irmãos possam estar sempre atentos a isso aí. Não vou negar para os irmãos, vai ter dificuldade, vai sim. Mas vocês são mais que vencedores em Cristo, amém? Vocês em Cristo, igreja, vocês podem tudo, vocês podem ultrapassar montanhas. Vocês, não foi eu. Amém? A palavra do Senhor quem diz, nós precisamos ultrapassar montanhas, saltar muralhas, vencer exércitos. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. É o que diz o salmista da Bíblia. Amém? Vamos tomar posse, igreja. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas. Cheia de Gênesis e Apocalipse. Cheia de palavras em que nós possamos tomar posse. Muitas das vezes a gente lê por ler, mas não examina. É necessário que nós possamos examinar e guardar na tábua do nosso coração. Amém? Essa palavra aqui, ela é rica e eficaz. Amém? O salmista Davi diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Vamos guardar a palavra do nosso Deus nas nossas vidas. Não é só ouvir e não praticar. Amém? Vamos praticar a palavra do nosso Deus, colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. Quantas foram as mensagens que foram pronunciadas nesse altar? Quantos foram os pregadores que passaram por aqui? Aleluia, se proferiram palavras de bênção sobre a vida de cada um dos irmãos. Muitas das vezes entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não tomamos posse. Amém? O inimigo está aí para impedir que nós possamos nos achegar a Deus. Deus ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Amém? Com fervor, com ânsia dEle, com fome, sede da palavra dEle. Amém? Da justiça do Senhor nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo és tu. Eu quero falar aqui dos gigantes agora, que são as causas impossíveis, amém? Aquilo que é impossível para as nossas vidas. O gigante simboliza algo impossível ou inalcançável. Para o exército de Israel ali, igreja, como nós lemos ali no capítulo 17 de Samuel, 1 de Samuel, o exército de Israel viu aquele tamanho de ônibus e eu enfrentar. E olha que eles eram muitos para enfrentar um gigante. Amém? Eles se acovardaram, correram. Eu enfrentar esse gigante? Vai outro. Não vai você, não. Se Deus nos designou para uma obra, igreja, não adianta empurrar para o nosso próximo. É você quem tem que executar. Você pode correr, você pode ir para qualquer canto do mundo. Se é para você fazer a obra, é você quem vai fazer. Amém? Você pode dar voltas em vários lugares. Vai empurrando, vai empurrando. No final das contas, você acaba tendo que fazer. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar atentos a isso aí. O que fazer quando enfrentamos gigantes? Primeira coisa, não ter medo. É não ser covarde. É não se acovardar diante do problema. O povo de Israel estava dominado pelo medo e não tinha coragem para lutar. Amém? Às vezes acontece isso com a gente. É normal nós, seres humanos, ter medo, temer, fugir à primeira instância, ao primeiro momento do problema. Mas não é a primeira opção que nós devemos ter. Amém? Na hora que ele te der vontade de desistir, de chutar o balde, de largar tudo de lado, clama pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, me ajuda. Não deixa desviar, não me deixa cair. Me ajuda com o meu problema, com a minha causa. Aquilo que for possível para você fazer, faça. O que for possível, entregue nas mãos do Senhor. Ele é especialista nisso. Amém? Ele é apto, é a pessoa certa a fazer as causas impossíveis, a realizar as causas impossíveis para as nossas vidas. Salmos de número 3, o versículo 6. Aleluias. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus.
Salmos capítulo de número 3 e o versículo 6. Exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor dos exércitos. Diz assim: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Amém? Pode te cercar um exército, que o mundo te cerque, mantenha-se firme em Deus. Amém? Os problemas podem se acarretar todos em cima de você. Cai o mundo, o céu em cima da sua cabeça. Não abra mão do Senhor Jesus Cristo. Clame pelo sangue dele. Não abra mão do seu chamado, daquilo ao qual o Senhor designou para você, em nome do Senhor Jesus. Salmos de número 27 e o versículo 3. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo és tu. Salmos 27 e o versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém? Vamos confiar em Deus, igreja. Amém? Vamos ser pacientes no Senhor nosso Deus. Amém? Salmos 91. Amém? Abra a palavra do Senhor. Salmos de número 91. Aleluias. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Exaltado é o nome do nosso Deus. Salmos de número 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como eu disse, que caia o céu sobre a sua cabeça. Não abra mão do Senhor Jesus Cristo. Não abra mão da sua posição diante de Deus, diante daquilo que Deus te chamou. Amém? A obra que o Senhor tem na nossa vida, igreja, é maior que o nosso problema. É maior do que a nossa adversidade. É maior do que qualquer situação que a gente passe. Amém? Não vamos abrir mão, amém, do nosso chamado, daquilo que Deus nos chamou. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que é preciso termos é fé no Senhor Jesus Cristo. Davi encheu-se de confiança, lembrando-se de como conseguiu vencer o leão e o urso, e creu que o mesmo Deus lhe capacitaria para vencer novamente. Amém? Em determinadas situações em que você se encontrar diante de um problema, de uma dificuldade, lembra da luta passada em que Deus te deu vitória? Amém? Se anime, tenha de bom ânimo. Amém? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembre-se do teu Criador no dia da tua mocidade. Amém? Diz o sábio Salomão. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lembrar, aleluia, daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3 e o versículo 21. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Louvado e glorificado é o nome do nosso Deus. Clame pela misericórdia do Senhor. Enquanto você estiver louvando, enquanto você estiver na sua casa ali fazendo os seus afazeres, amém? No seu trabalho, você tem carro aí, enquanto você estiver dirigindo, enquanto você está fazendo a sua higiene pessoal, ali no banheiro, tomando o seu banho, fazendo os seus afazeres, enfim, clame pela misericórdia do Senhor. Senhor, meu problema está nas suas mãos, a minha dificuldade está nas suas mãos, eu confio em Ti. Aleluia. Julga a minha causa, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 13. Esse é conhecido de todo mundo. Amém? Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo 13. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Santo, santo, santo és tu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Não é uma coisinha não, é todas. Amém? Deus, Ele te restaura nessa noite. Deus, Ele te enche de força nessa noite. Amém? Na sua diversidade, na sua dificuldade, naquele momento de angústia, de tribulação, Ele te sustenta. Ele é contigo. Ele te enche de força. Em nome de Jesus. Amém? Santo, santo é o nome do Senhor. Lucas 1:37. Exaltado é o nome do nosso Deus.
Lucas 1:37. Santo, santo, santo és tu, Senhor, porque para Deus nada é impossível. Amém? Nada é impossível para o nosso Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo és tu, Deus. Aleluia. Para encerrar a igreja em nome de Jesus, gostaria de deixar um outro versículo aqui para os irmãos. Não sei porquê, mas Deus me tocou aqui para trazer esse versículo aos irmãos. Josué, santo é o nome do Senhor. Josué, capítulo de número 1. Aleluia. E o versículo 9. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, seja qual for o seu problema, onde quer que você esteja, Deus é contigo, meu amado. Deus é contigo, amada igreja. Amém? Seja qual for a circunstância, a situação, Deus é contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui têm enfrentado o gigante? Em nome de Jesus. Quantos aqui têm enfrentado diversas adversidades? Amém? Eu tenho uma palavra de ânimo para você. Lute confiando na grandeza de Deus e vença em nome de Jesus Cristo. Lembre-se, você é mais que vencedor e para isso precisa lutar. Amém? Você precisa sair do seu estágio, aleluia, de descanso, de prontidão ali, que você se encontra prostrado. Amém? Se encontra parado. Levante-se, querido. Amém? Tome uma atitude, não fique parado. Haja conforme aquilo que o Senhor te ordenar, conforme aquilo que o Senhor te orientar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em momentos de dor, em momentos de tribulação, de dificuldade, lembre-se, o Senhor Jesus Cristo, Ele é contigo. Amém? Em qualquer circunstância, qualquer problema, situação que você esteja vivendo, o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Ele te sustenta com a destra das suas mãos, Ele te guarda, Ele te guia. Amém? Em nenhum outro lugar iremos encontrar um Deus que possa resolver para nós qualquer situação. Não vamos encontrar. Não é a Maria, não é o José. Amém? Não é o Antônio. É o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nós. Amém? Ele selou ali na cruz do Calvário a nossa vitória, para que hoje pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra dele. Amém? Se não fosse o sacrifício da cruz, talvez nós nem existiríamos. Amém? Então nós possamos tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus, amém, aos irmãos, ao pastor Danilo pela oportunidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, antes de passar a oportunidade, eu gostaria de estar orando com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Você que possa, coloque sobre os seus pés. Louvado e agradecido ao Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus por essa palavra. Amém? Pela responsabilidade a mim confiada. Amém? Peço desculpa aos irmãos por qualquer coisa, amém? Qualquer coisa que eu tenha dito, tenha ofendido aos irmãos, amém? Os meus erros, amém? Em nome de Jesus. Os irmãos sempre estejam orando ao nosso favor, amém? Sou carente das orações dos irmãos. Na hora que você estiver com seus joelhos dobrados na sua casa, antes de você dormir, lembre-se do irmão Daniel, amém? Lembre-se de mim, eu careço da oração dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Grandioso Deus, eterno, soberano Pai, Deus, eu te agradeço por essa palavra, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor falou aos nossos corações, porque o Senhor Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui na tua casa para receber do teu alimento, do teu maná, Pai. Senhor dos exércitos, te agradeço, Senhor, por essa responsabilidade, Senhor, a oportunidade que o Senhor me concedeu de trazer a palavra da igreja, Senhor. Deus, te louvo, te agradeço, me sustenta, Pai, com a tua bênção, coloca os potentes mãos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Continua falando no coração de cada um, para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que pode, ouça as suas palmas.